Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai, por esta abençoada oportunidade que temos de adentrar esta casa de luz, por todas as boas influências espirituais que recebemos neste local, por nossos queridos irmãos espirituais que doam seus fluidos, suas inspirações, que nos fazem lembrar do amado Mestre Jesus neste exato momento. Nós que estamos todos unidos em pensamento, clamando a Deus que nos permita ter um ano de paz e de muita luz, cheios de saúde. Eu peço, amado Pai, que seja possível trabalhar a serviço do bem, que Erasmo Gurgel, meu mentor, esteja comigo realizando o trabalho em questão. Eu, apenas médium, me coloco à disposição do serviço edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Ciência e Espiritismo. Nós vamos iniciar utilizando o livro A Gênese, no capítulo 1. E Kardec nos explica que todas as ciências que nos mostram os mistérios da natureza são classificadas como revelações. Existe para a humanidade revelação incessante. A ciência, ela é obra coletiva dos séculos e também dos homens que nos trazem todo tipo de observações que sejam aproveitáveis. Kardec também nos explica que o Espiritismo, ele nos faz conhecer o mundo invisível, também as leis que regem este mundo invisível, as relações que existem entre o mundo invisível e o mundo físico, a natureza e o estado dos seres que habitam este mundo invisível e também o destino dos homens depois da sua morte. Portanto, o Espiritismo então será classificado como revelação na acepção científica da palavra. A revelação espírita vai ter duplo caráter. É revelação divina e também é revelação científica. Kardec vai explicar, além disso, que o Espiritismo, como meio de elaboração, ele vai ser realizado da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. E o que significa tudo isso? Na época em que estava sendo construído tudo o que existia de informações a respeito do mundo dos espíritos, então vamos lembrar de Kardec se deparando com as mesas girantes e realizando suas pesquisas. Aconteceu que todos os fatos novos que se apresentaram e que não puderam ser explicados com as leis que já eram conhecidas, precisaram então que Kardec se deparasse com tudo aquilo e que o Espiritismo as observasse, comparasse, analisasse, para que a partir daí chegasse às leis que regem esses fatos e pudesse então deduzir as consequências e fazer as aplicações que fossem mais convenientes, as aplicações úteis. E é por isso então que o Espiritismo pode ser classificado como uma ciência de observação. E aí então nós temos a certeza de que um dos objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis que regem os princípios espirituais. Kardec fala para nós que ciência e Espiritismo se completam. Espiritismo sem ciência, ora, faltaria apoio e comprovação. Ele também nos informa que ao estudo das leis da matéria deveria preceder o estudo da espiritualidade. E aí a gente estava conversando, eu e a minha família, vindo aqui para o centro. Eu e meu esposo somos da área da saúde. E nós estávamos conversando sobre isso e dizendo,
já pensou como seria tão agradável para todos nós da sociedade se todos os profissionais da área da saúde, então se tratando de ciência, tivessem o conhecimento do mundo espiritual? Se precedendo o estudo da matéria, o estudo orgânico das funções orgânicas, nós tivéssemos ali uma grade curricular onde pudéssemos aprender sobre fluidos, sobre os espíritos, sobre a imortalidade da alma, certamente os doutores nos tratariam de forma diferente. Nós já temos conhecimento de muitos que já encaram isso desta exata maneira, já olham para o seu paciente, já observam o ser de carne, osso e alma e já conseguem tratá-lo de forma muito mais cordial, de forma muito mais indulgente, tratando desta pessoa como um verdadeiro irmão. Portanto, quando Kardec diz que ciência e religião devem estar realmente unidas, faz todo sentido para mim, quando eu atuo na área da saúde. Porque realmente, quando nós descobrimos este mundo espiritual, nós tratamos tudo e todos de uma forma muito diferente. Nós continuamos então no livro A Gênese, capítulo 5, Descobertas das Ciências. As descobertas das ciências trouxeram então um aspecto muito diferente para o mundo. Muito antigamente haviam suposições ridículas que eram geradas pela imaginação dos povos sobre o suporte da terra, por exemplo. Pouco a pouco, eles foram modificando essas concepções a partir das ideias que se tornaram muito mais exatas sobre os sistemas do mundo. Portanto, existiram diversas descobertas preciosas para o progresso das ciências que só foram apresentadas mais ou menos 2000 anos depois. Então, se popularizaram depois de 2000 anos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Kardec vai falar para nós que Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e também as relações que o mundo espiritual tem com o mundo físico. Kardec fala que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Enquanto um revela as leis do mundo físico, o outro vai revelar as leis do mundo moral. Os dois têm o mesmo princípio, que é Deus, por isso não podem se contradizer. Ele ainda fala: são chegados os tempos em que os ensinos do Cristo terão o seu complemento, em que a ciência, ela, deixando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, e também a ciência, ela vai sempre procurar compreender os ensinamentos religiosos, e um e outro unidos se prestarão a mútuo apoio. Nós ainda temos informações no Evangelho segundo o Espiritismo de que todas as vezes que nós aliamos ciência e religião, nós conseguimos ter uma força inabalável. Quando a religião não desmente a ciência, nós temos força inabalável, porque desta forma nós iremos então ter razão, nós iremos ter lógica de todos os fatos. Se nós compreendemos tudo que está relacionado a fluidos, se nós compreendemos tudo o que aconteceu na época do Mestre Jesus, todos os milagres que ele realizou, se nós temos tudo isso como base científica, o que nós acreditamos, a nossa crença, ela se torna assim inabalável. E Erasmo me faz lembrar de um fato que aconteceu hoje à tarde. Nós dialogamos muitas vezes com as pessoas que se dizem espíritas.
E essas pessoas muitas vezes têm sensibilidade exacerbada, são médiuns incríveis, videntes inclusive. Mas em diversas ocasiões, quando falta o conhecimento, essa pessoa pode se fazer deslumbrar por locais e pessoas que podem abusar delas, abusar desta crença. E desta maneira podem servir inclusive como fantoches para os espíritos inferiores. É tão importante termos o conhecimento de tudo que envolve a doutrina espírita, o conhecimento de todas as leis que regem os universos, todas as leis divinas, para que nós possamos atuar neste mundo com conhecimento de causa e não sermos ludibriados, nem por encarnados e nem por desencarnados. As diversas mistificações, os diversos deslizes que acontecem, existem exatamente por falta de informação. E estes livros base da doutrina, que passaram por diversas pesquisas nas mãos de Kardec, servem para que tenhamos conhecimento e desta maneira, além de nos protegermos de encarnados e desencarnados que estejam mal intencionados, nós ainda fortaleceremos a nossa fé, que deve ser inabalável. Nós iremos continuar. No mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que isso tudo é uma revelação moral, que foi elaborada por mais de 18 séculos e que encontrará sim o cumprimento de tudo aquilo que deveria firmar na Terra, modificando as relações sociais, porque é a nova era para a humanidade. Desta forma, vai fazer toda a diferença na lei do progresso. Mas nós podemos utilizar outro livro importante para a doutrina, No Invisível, de Leon Denis. No capítulo 1, ele fala que o Espiritismo é uma concepção de séculos e que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge, ou seja, existe um progresso em todas essas pesquisas, em todas as notícias, e é por isso que nós devemos ler e nos instruir sempre, cada vez mais. Mas Leon Denis ainda nos informa que tudo isso vai trazer para nós consequências importantes no modo de vida, como eu já disse, modificando as relações sociais. O homem, ele vai participar de 2 modos de existência. Quando, a partir do seu corpo físico, ele pertence ao mundo visível, e com o seu corpo fluídico, ele pertence ao mundo invisível. Desta maneira, os corpos coexistem durante a vida e com a morte eles se separam a partir do momento que o nosso corpo físico entrará em decomposição e o nosso corpo fluídico segue com o espírito que é eterno. Leon Denis, no capítulo 9, ele vai falar para nós que o espiritismo ele se baseia no estudo dos fenômenos. Então, novamente, nos lembrando de Kardec, todas as pesquisas, todos os estudos que foram feitos, e Leon Denis diz que muitas dessas pesquisas passaram por dificuldades. As comunicações que são feitas através dos médiuns, tudo isso exige moderação e paciência. E as faculdades mediúnicas, elas vão passar por uma progressão e por um desenvolvimento. Então, os médiuns todos, ou mesmo as pessoas que estão me ouvindo e que têm mediunidade, sabem que têm mediunidade e precisam organizar essa mediunidade, controlar essa mediunidade. Tudo provém do estudo. Todas as vezes que nós estudamos, que nós nos instruímos, nós conseguimos nos controlar melhor. Por quê? Nós não vamos temer mais, nós tememos o que nós não conhecemos. A partir do momento que nós já reconhecemos tudo o que apresentamos, fica mais fácil para nós controlarmos aquilo que estamos realizando. Então, a mediunidade, ela também vai passar por uma progressão e por um desenvolvimento. Portanto, Leon Denis disse que na época de Kardec era necessário
exame rigoroso de tudo que acontecia, exame analítico de todos aqueles fatos que estavam sendo apresentados. Ainda nos informa que tudo isso, a ação direta dos invisíveis, acontecia através da manifestação dos fenômenos, por escrita direta, incorporação, materialização, também aparições e mesmo com fotografia do perispírito. Isso tudo foi necessário para que tivéssemos a testificação em favor do espiritismo. Portanto, a partir daí nós vemos o quanto foi extenso o trabalho de Kardec para trazer para nós uma série de livros que são verdadeiros manuais deste mundo e do outro, onde o mundo invisível, ele consegue se relacionar com o mundo visível e onde para nós aquelas questões que eram tão turbulentas, e eu me refiro novamente à mediunidade, Kardec diz que são inúmeros os médiuns, e nós que atravessamos aí aproximadamente 2 anos de pandemia, como ficaram estes médiuns no lar, ouvindo notícias de desencarne, perdendo entes próximos e amigos queridos. Estas pessoas que já têm a sensibilidade muito aflorada e que não tiveram o devido estudo, preparação e controle, ficaram possivelmente desesperadas e perturbadas em meio à desolação. Portanto, este manual, esta cartilha do bem que Kardec fez com todas as suas pesquisas, serviria para nos instruir. E aquelas pessoas que se dizem adeptos do Espiritismo, e desta maneira eu digo, de todas as outras religiões que se dizem Espiritismo e que na verdade nunca estudaram ao menos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ler, vamos pesquisar, vamos nos informar cada vez mais sobre a mediunidade, o livro dos médiuns, que vai explicar sobre todas as mediunidades, vai nos esclarecer e vai nos confortar, porque estes sofrimentos que nós temos, nada mais é do que uma sensibilidade exacerbada que nos permite entrar em contato com o mundo invisível. Não existem espíritos que podem nos prejudicar e nos fazer mal, a não ser que nós mesmos estejamos permitindo, através dos nossos pensamentos ligados ao mal, das nossas condutas viciosas. Na Revista Espírita, maio, no ano de 1859, Kardec fala que o Espiritismo, ele provém de observação. Ele fala, inclusive, que é fruto do trabalho humano, porque está ligado à mediunidade, mas ocorre diante da vontade de Deus, a partir da permissão de Deus. A mediunidade que está ligada, sim, às leis imutáveis, portanto, leis pelas quais Ele rege o mundo. Mediunidade que acontece desde a mais remota antiguidade e ocorreu em todos os povos. Portanto, não existe nada de diabólico nem de demoníaco na mediunidade. É permissão de Deus que possamos entrar em contato com o mundo espiritual, obtendo informações preciosas para o nosso progresso. O Espiritismo, ele então está relacionado com o mundo invisível, formado por seres incorpóreos que povoam o espaço, que nada mais são do que almas de homens que já estiveram aqui encarnados na Terra ou mesmo em outros globos e que em determinado momento se despojaram do seu invólucro material, portanto denominados espíritos. O Espiritismo, ele quando é melhor observado, tem o caráter de uma verdadeira ciência. Pode ser muito bem estudado por nós. Ele conta com homens que têm diversas crenças, mas que não renunciaram às suas convicções, portanto, católicos, protestantes, budistas, diz Kardec, exceto materialistas e ateus, porque as suas ideias,
elas não são pertinentes com as observações espíritas. Kardec ainda vai nos dizer que, como uma ciência filosófica, ele também vai ter consequências morais. E, neste ponto de vista, se tratando do cristianismo, que é para nós a mais esclarecida e a mais pura de todas. Portanto, espiritismo provém de tudo isso que nós estamos conversando, mas mantendo o aspecto moral que provém do cristianismo. Então, nós sim seguimos o evangelho do amado Mestre Jesus. E ainda nós podemos utilizar o livro de Herculano Pires, Ciência Espírita. E Herculano, então, jornalista, pesquisador, incrível para a doutrina espírita, sempre falou muito sobre Kardec. E Herculano Pires fala que o Espírito da Verdade trouxe para nós a revelação espírita, mas a ciência espírita é revelação humana, portanto é obra de Allan Kardec. Herculano Pires diz que Kardec, ele não negou esforços, Kardec se entregou de corpo e alma, sim, de corpo e alma, ao trabalho científico, para que desta forma ele pudesse trazer a doutrina dos espíritos, pudesse nos apresentar então todo esse contexto falando sobre a vida após a morte. Kardec, que através das suas pesquisas, ele se empenhou e ele enfrentou toda a força cultural de uma época, e desta maneira ele conseguiu despertar os maiores cientistas para as realidades dos fenômenos espirituais. Ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos, mas como uma entidade científica e não religiosa. Além disso, depois de pesquisas exaustivas, ele fundou também a Revista Espírita, onde nós podemos observar o resultado de todas essas pesquisas que foram feitas por ele. E o mais interessante de tudo, Herculano Pires diz que Kardec, ele diz que nós não devemos temer os fantasmas. Pelo contrário, o Espiritismo, ele deve enfrentá-los e explicá-los. E foi isso que Kardec fez. Deixou para nós este mundo invisível, que está muito mais perto de nós do que podemos imaginar. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Se nós temos todas estas explicações, será que nós ainda somos ludibriados por pessoas mal intencionadas? E eu vou ser ainda mais clara, como diz aqui Erasmo, seja clara com eles. Será que nós nos entregamos a trabalhos, a mediunidade por profissão, quando as pessoas dizem que vai te entregar um serviço melhor, quando você contrata o serviço dos espíritos? Será que nós tememos tanto assim a morte? Porque nós não sabemos que nós somos seres eternos? Será que nós achamos que estamos abandonados por Deus? Porque nós não o enxergamos? De repente nós achamos que não somos filhos tão amados? Será que nós não conseguimos reconhecer porquê do nosso sofrimento, se nós sabemos que vivemos diversas existências e temos dentro de nós ainda vícios morais relutantes? Se nós sabemos de tudo isso, por que nós sofremos tanto com a mediunidade? Se é mais fácil para nós seguirmos uma conduta reta, estudarmos, nos entregarmos ao Senhor e ao Evangelho do Mestre Jesus para estarmos melhor conosco e com toda a sociedade. Portanto, estes estudos, eles são muito pertinentes para vivermos em paz conosco e com todos que estão ao nosso redor. Eu agradeço a oportunidade que tive. Para finalizar, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, meu Pai, por esta bendita oportunidade de recebermos informações da espiritualidade. Eu agradeço a Erasmo por tudo o que ele me concede, informações, as imagens, os estudos
e todo o amparo espiritual. Que seja possível, Senhor, trabalhar mais e mais no ano de 2022. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz e luz a todos. Agradecimentos.